nos angustia. E se nós não soubermos a quem recorrer, nós nos escondemos na caverna, diferente de Elias, que estava apoiado no Senhor, a gente acaba se afastando. E aí você entra, mas não consegue sair. A depressão, você corre esse risco. Você entra nela e o risco é você não sair. Já perdi muitos amigos da área da saúde por conta da depressão. Em 2 Coríntios 12:9, diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A palavra que eu vos trouxe esta manhã não fala sobre a graça. Bom, eu acredito que sim. Toda vez que vamos falar de algo que Jesus fez, estamos falando sobre a graça. Mas eu quis frisar essa parte porque o irmão Ciro falou ali na classe da lição que a graça transforma maldição em bênção. E nós precisamos ter esse conforto. Que às vezes nós passamos pela tribulação, pela prova, pela luta, mas que a graça que Deus nos concede todos os dias, se nós permitirmos, ela nos alcança. E nós conseguimos, então, em Cristo Jesus, prosseguir, caminhando, devagar e sempre. Amém. Pode colocar aí, irmão Dimar, por favor. Senhor Jesus. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a sua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a sua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livre.
Deus, fala, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre, atenda ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Amém. Abra sua Bíblia em João, capítulo 5. João, capítulo 5. Nós vamos acompanhar do 2 ao 9. Amém ou misericórdia? Amém. Ora, em Jerusalém, próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Vamos parar por aqui. Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda. Nós conhecemos essa história. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque quando Jesus entra naquele local, muitos se impressionam. Não era um local que era bem frequentado, não era um local que tinha muito movimento por pessoas comuns e normais. Ao contrário, era frequentado por pessoas que necessitavam de cura. Pessoas que acreditavam que o anjo descia, mexia a água e saía dali curado. Mas esse homem estava ali há 38 anos. Irmãos, 38 anos. Quando eu li
falei, Jesus, às vezes eu me pego pensando nas minhnas provas, nas minhas lutas. E eu murmuro, e eu me questiono, e eu pergunto por quê, como vou fazer, como vou resolver. E aquele homem estava paralítico e esperando uma cura há 38 anos. Mas a esperança chegou naquele dia. Ele entrou sem se atrapalhar, sem olhar, sem pensar 2 vezes. E quando ele viu aquele homem naquele canto, ele já sabia. Irmãos, ele olha para você. Ele conhece a sua luta. Ele conhece a sua necessidade. Ele sabe da sua prova. Não pense que ele se esqueceu. Ele nunca se esquece. Esse homem passou 38 anos aguardando. Assim como a mulher do fluxo de sangue aguardou 12 anos, não foi isso? Nunca é tarde para sermos curados. Nunca. Nós precisamos crer, acreditar, confiar e entregar. No tanque havia muitos doentes, pessoas cegas, mancas e paralíticas, gente esquecida vivendo de esperança. Jesus entra nesse lugar onde ninguém queria estar e ele não evita a dor, ele vai até ela. Isso mostra o caráter do nosso Senhor. Ele se importa com quem o mundo despreza. Jesus olha para o paralítico e ele faz uma pergunta: queres ser curado? A pergunta parece, a resposta parece óbvia, mas toca lá no fundo. Depois de 38 anos, aquele homem já podia ter se acostumado com a situação. Às vezes, a dor se torna parte da nossa rotina. A gente se acostuma com ela. Jesus provoca uma resposta. Ele quer saber se ainda há desejo, fé e esperança. O milagre não depende das águas, mas da palavra. Naquele momento, não eram as águas que iam curar aquele homem, era a palavra. O paralítico responde que não tem ninguém para ajudá-lo. Isso não acontece comigo? Vou falar de mim. Para não falar de vocês, irmãos, que eu acredito que acontece com todos nós. O paralítico está ali naquele momento e o Senhor pergunta para ele: queres ser curado? E a resposta parece óbvia: sim, pelo amor de Deus, me cura logo, por favor, cura-me. Você pode? Cura-me. Porém, não foi essa a resposta que o paralítico deu. E quando ele responde, eu me atento à resposta dele de uma forma que ele procura uma desculpa. Ele procura culpar alguém por ele ainda não ter ido a descido ali no tanque. Porque ele precisava de ajuda, ele era um paralítico. Então ele precisava de ajuda para chegar até o tanque. Mas a resposta dele diz que ele estava esperando o movimento das águas, mas a resposta veio de outro lugar. E quando ele fala para ele que ele precisava de chegar até o tanque, mas quando ele ia, alguém já chegava primeiro. Então ele não conseguia. Isso me faz pensar quanto tempo eu demoro para reagir. Quanto tempo eu me prendo a questionar, a murmurar, a duvidar do poder da graça do Senhor Jesus na nossa vida. Porque eu preciso tomar uma atitude. O que conta é o seu posicionamento. Ana sofreu por anos a esterilidade. A sua madre estava fechada. Ela era uma mulher amada. Ela era uma esposa amada. Eucana procura
outra mulher para que lhe dê filhos, já que a sua esposa amada não podia. Mas isso não dizia que ele não amava Ana. Mas, enquanto Ana estava preocupada em dar um filho, em dar um herdeiro, ela não conseguiu. Mas quando Ana entregou o problema dela para o Senhor, quando ela entregou, quando ela contou, quando ela se abriu, entregou completamente, a madre foi aberta. E ela não teve só Samuel, ela teve outros. O homem foi curado no mesmo instante que Jesus o curou, com apenas palavras. Ele pegou a sua cama e começou a andar. Por quê? Porque Jesus fala para ele: está curado, levanta-te e anda. Toma tudo que tem e segue o seu caminho. Isso mostra-nos que a cura não está nos métodos, mas na palavra. Às vezes nós achamos que a cura está apenas em servir na igreja. Às vezes nós achamos que a cura está apenas em ler a palavra. Às vezes nós achamos que a cura está apenas em cantar, louvar. Às vezes nós achamos que a cura está apenas na oração. A cura está em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a junção de tudo isso. Jesus Cristo é a junção da palavra, do louvor, da oração. Jesus está conosco. Ele é a cura. A resposta de Jesus, quando ele fala para o paralítico tomar o seu leito e andar, provoca murmurinho, críticas. Era sábado, como hoje. E os religiosos se incomodaram. O milagre não agradou todo mundo. Quando Jesus age na nossa vida, na vida de alguém, nem todos vão entender, nem todos vão aceitar. Nem todos vão dizer amém. Haverá oposição. Mesmo assim, o homem seguiu andando. O encontro com Cristo mudou toda a sua vida, até mesmo a rotina de quem não acreditava mais. 38 anos. O paralítico estava entre os doentes. Isso parece simples, mas é importante. Às vezes, nós nos encontramos em lugares de dor, convivendo com gente sem esperança, e começamos a nos acostumar com aquilo. Eu sou técnica de enfermagem. Eu trabalhei no Hospital da Lagoa. Lá no Hospital da Lagoa, são várias clínicas. E eu fiquei na clínica da oncologia. E a oncologia trata do câncer. Irmãos, é um aprendizado. É um aprendizado. Você vê de tudo mesmo. Você vê pessoas esquecidas, mas você vê pessoas que são lembradas a todo instante, todo momento. Tinha quartos que não paravam de chegar pessoas. Era irmãos de igreja, era parentes distantes. Tinha esposo que não saía do lado da esposa. Ele falava: eu não posso. Meu filho está em casa, está esperando, mas eu não posso. Você sabe quando eu ia em casa? À noite. Porque à noite a morfina entrava. E era um momento que dava um certo alívio. Porque como diz aqui a palavra que eu estou lendo, nós nos acostumamos com a dor. O nosso corpo começa a se acostumar com a medicação. E existe um momento que ela não faz mais o efeito. Não faz mais aquele efeito no começo. Você já tentou tomar uma medicação que quando você continua tomando ela por muito tempo, você fala:
ruim, estragou, não é possível. Era tão boa, eu tomava ela antes. Poxa, rapidinho. O organismo acostuma. Por isso que você tem que ir no médico. Não pode tomar por conta própria. Não pode se automedicar. Precisamos estar sempre atentos. E lá naquele lugar, no meio daquelas pessoas, nós víamos o amor de Cristo, a graça do Senhor Jesus. Pessoas que sabiam, irmãos, que não voltariam mais para casa, mas que sorriam, se alegravam. É algo muito lindo. Se puderem, façam uma visita. Os hospitais precisam de pessoas que tenham esperança para levar para o irmão. E nós estamos aqui para isso. Nós somos espelhos de Jesus. Nós temos que refletir o amor e a esperança do Senhor. Não como aqueles religiosos que criticaram, mas sim como Jesus, que não olhou para a circunstância, para o lugar, para a doença, para a pessoa, para os métodos usados, mas sim curou. Não espere que alguém resolva tudo por você. Coloque tudo nas mãos de Jesus. Mas dê o primeiro passo. Não coloca na mão de Jesus, não vai e ora. Já orei, já está tudo certo, já entreguei, acabou. Não é bem assim. Não funciona dessa forma. Se eu tiver uma doença e eu orar, irmão Ciro, irmã Ellen estiveram com uma gripe muito forte, umas 2, 3 semanas atrás. E eles vieram à igreja pedir oração. Mas se só orar ia adiantar, é complicado. As pessoas começam a questionar. As pessoas chegam a achar que a nossa vida é mais fácil. Molezinha, ele fica em casa sábado. Mas às vezes você fica sábado, mas no domingo você está lá para cumprir o sábado que você está aqui. Às vezes você está aqui sábado, mas em vez de você sair 5 horas da tarde do trabalho, você vai sair 7, 8, porque você está cumprindo o horário por conta do sábado. O que eu quero dizer com isso é que nós temos uma escolha. E não, assim como aquele paralítico, precisamos crer, ter fé nas nossas escolhas com Jesus. Não podemos titubear, não podemos duvidar do poder do Senhor. Tem uma música que fala: se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. E é verdade. É verdade. O peso dos nossos pecados, e eu nem havia nascido, foi tão grande sobre Jesus Cristo na cruz, que ele fala: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Não é porque ele não queria, irmãos. Não é porque ele havia desistido. É porque o peso era grande. A dor era muito grande. Mas ele sabia que aquilo dali, aquele ato de amor, ia gerar algo muito maior para nós hoje. Não desista do ato de amor que Cristo teve na cruz por mim e por você. Não permita que dúvidas, que incertezas, que dificuldades tirem a sua fé, tirem a sua obediência, a sua crença. Não permita. Porque o inimigo está ao nosso derredor, pronto para nos dragar como leões. Ele está como leão, rodando, cercando, esperando apenas uma brecha, uma incerteza para nos levar, para nos fazer errar. Porque quando a gente erra, irmã, eu errei, então eu
eu estou condenada? Não, estamos falando do tempo da graça. Mas, quando você erra, o erro, o mais pequeno que ele possa parecer, ele te leva a duvidar, ele te leva a se afastar. Ele cria na sua mente uma brecha, um vácuo, uma distância. E aquela comunhão que estava firme, forte, presente o tempo todo, se dissipa por um momento. Sabe quando a nuvem passa? Irmão Hélio, irmão Ciro andaram de avião há pouco tempo, né? Não tem? Quando passa a nuvem, você não consegue ver nada. Ou quando a gente está subindo, a gente olha aqui para baixo, está tudo pequenininho, mas você ainda consegue ver. De repente chega numa altura que você só vê as nuvens, não é isso? Você não consegue ver mais nada. E o pecado faz isso conosco. Nos impede de olhar. Nos impede de olhar à frente, adiante. De continuar. Nos faz duvidar não de Deus, não da cura, não do poder do Senhor na nossa vida, mas de nós mesmos, irmãos. O pecado nos faz duvidar de nós mesmos. E isso nos afasta de Deus. Isso nos leva a questionar, a se sacrificar a nossa salvação que Ele deu para nós com tanto amor. A história do paralítico de Betesda é mais do que uma cura física. É um chamado de fé, obediência e mudança de vida. Jesus passou por aquele lugar cheio de pessoas doentes, mas escolheu alguém que já não tinha mais esperança. Isso mostra que mesmo quando tudo parece perdido, Ele ainda pode agir. Você não precisa esperar que algo externo mude para recomeçar. A palavra de Jesus é o suficiente. Quando Ele fala, tudo obedece. Mesmo que críticas apareçam, mesmo que as pessoas não entendam o que Deus está fazendo, o importante é continuar andando. Deus ainda faz milagres. Amém. Ele não olha para a fila, não espera a água se mover. Ele vai direto ao meu e ao seu coração. O coração que está cansado, e Ele levanta com poder. Creia, irmão. Levante-se e ande. Tome uma posição, tome uma atitude de fé. Jesus já chegou aonde você está. Amém. Amém? Vamos nos colocar de pé e entoar o hino.